Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Fluminense campeão da Recopa. Uma noite de virada, de exorcismo no Maracanã. O Fluminense completa, coroa o título da Libertadores com a vitória na Recopa sobre a LDU. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele recado da KTO, a melhor casa para você fazer a sua jogada, para você dar aquela sua palpitada, parceira aqui do canal do VSR. E a KTO agora já está projetando o Campeonato Carioca, o próximo desafio do Fluminense. Já ganhou a Recopa, agora o Fluminense brigando para ser tricampeão carioca. E as cotações para título carioca estão aqui. Flamengo favorito 1,80, Fluminense 2,60. Depois vem o Vasco, Nova Iguaçu e Botafogo. Sempre lembrando, essas cotações, quanto menor, mais favorito o time é. Então é o seguinte, quer palpitar no campeão carioca? Entra no link que está aqui no site da KTO, primeiro comentário fixado do vídeo, também na descrição. Você entra lá, faz a sua jogada. Se colocar o cupom VSR20, você leva 20% de desconto no seu primeiro depósito. E claro, você tem que ter mais de 18 anos para jogar e tem que jogar com responsabilidade. Não vai botar dinheiro importante da sua vida, não. Estou gravando esse vídeo após a vitória do Fluminense por 2-0 sobre a LDU, resultado que serviu para dar ao Fluminense o título da Recopa Sul-Americana, a Recopa que reúne o campeão da Libertadores, Fluminense, contra o campeão da Copa Sul-Americana, LDU. Primeiro jogo na semana passada lá em Quito, a LDU ganhou por 1-0 na última bola, e aí a gente falou no vídeo passado que era ruim ter perdido, ainda mais pelo roteiro do jogo, por ter tomado o gol no fim, mas o Fluminense tinha o lado bom de voltar de Quito com a desvantagem mínima, perder por apenas um gol, ao contrário das vezes anteriores. O Fluminense tinha perdido 2 títulos dentro do Maracanã para a LDU, e nos 2 ele voltou de Quito, um perdendo por 4-2, o outro perdendo por 5-1. E essa desvantagem mínima foi revertida pelo Fluminense numa noite de virada, de luta, de exorcismo, de espírito de guerreiro que esse time teve. Porque o Fluminense não fez um bom jogo. Maior parte do jogo achei o Fluminense muito nervoso. A LDU, logicamente, estava lá para fazer cera, para gastar tempo. O árbitro, o Télio, estava um pouco permissivo com essa cera, poderia ter sido e deveria ter sido mais enérgico. E acho que o Fluminense foi entrando nessa pilha, acho que o Fluminense foi ficando nervoso. Então, a gente olha o primeiro tempo, o Fluminense praticamente teve a bola o tempo todo. Olhando aqui as estatísticas, lá no site do SofaScore, o Fluminense teve, no geral do jogo, 76% de posse, contra 24% da LDU, logicamente. No primeiro tempo, 77% de posse para o Fluminense, 9 finalizações, 4 no gol, segundo a avaliação aqui do SofaScore, apenas 2 grandes chances criadas, né? Uma delas foi aquela batida do Cano que pinga no chão e o goleiro defende, a outra realmente eu não me lembro qual foi, será que foi a batida do Ganso? Mas enfim. Mas o Fluminense nervoso demais e um Fluminense meio estático. Um Fluminense que não foi um Fluminense da movimentação. Não sei se o Diniz pediu atenção ao contra-ataque da LDU. A LDU é um time que tem a capacidade de contra-atacar muito rapidamente, mas o primeiro tempo não foi um bom jogo. E o segundo também não vinha um bom jogo, apesar do domínio do Fluminense quase o tempo todo. Aqui aquele gráfico de momento de ataque, né, que o SofaScore faz. Se você olhar aqui nesse momento de ataque, as barrinhas verdes são do Fluminense, as barrinhas azuis são da LDU. Você vê aqui que o jogo foi todo do Fluminense. Foi todo do Fluminense. A LDU veio para arrumar um empate. A LDU veio para arrumar um empate e para gastar tempo. Então, se a gente considerar, o Fluminense não fez um grande jogo, nem no segundo tempo. Segundo tempo já estava um Fluminense muito devagar, um Fluminense sem conseguir acelerar a jogada, um Fluminense ainda se movimentando pouco. Basicamente, quem se movimentou, quem rodou o campo todo, como é uma marca do Fluminense, foi o Arias. Os outros jogadores muito parados e muitos cruzamentos. Deixa eu ver se eu consigo ver, ó, cruzamentos aqui. O Fluminense cruzou
Não, aqui é só do primeiro tempo. Vamos ver no geral. No geral, o Fluminense cruzou 37 bolas na área. Esse não é o jogo do Fluminense. Esse não é o jogo do Fluminense. E o jogo estava caminhando para um 0-0 que era muito confortável para a LDU, né? Do jeito que a LDU queria. Até que o Fernando Diniz foi ao seu banco de reservas, recorreu ao seu banco de reservas. No intervalo, ele tirou o Felipe Melo, puxou o André para a zaga e botou o John Kennedy. O Fluminense cresceu de produção, tendo 2 atacantes, 2 jogadores na faixa central, 2 jogadores tentando matar a sobra da LDU. Então ficaram Cano e John Kennedy dentro da área. O Fluminense melhorou, mas continuava sendo um time que estava se mexendo pouco, um time que estava se movimentando pouco, que estava acelerando pouco as jogadas, né? De novo, não sei se estavam muito precavidos, muito respeitando demais a capacidade da LDU de contra-atacar, mas não funcionou. Até que o Fernando Diniz recorreu ao seu banco de reservas. E esse é um ponto muito interessante. O Fernando Diniz, ele tirou do banco de reservas, olha o trio, Marcelo, Diego Costa e Renato Augusto. São veteranos? São, mas para você jogar, eles entraram aos 67. 22 do segundo tempo, né? 45, 22 e 67. 22 do segundo tempo. Eles entraram para jogar meia hora. Talvez jogar 1 hora se fosse para prorrogação. Cara, você ter jogadores com essa reserva técnica para jogar meia hora é um ganho impressionante. E o time melhorou com eles em campo. Embora eles não tenham feito grande atuação, mas só a presença deles, de um refino, de uma capacidade de proteger a bola, de trabalhar. O Marcelo estava pela lateral esquerda, mas quase como um meia pela esquerda. E o Fluminense foi tendo ainda mais volume de jogo. Empatou o confronto aos 31 do segundo tempo, num belíssimo cruzamento do Samuel Xavier para a cabeçada do Arias, completamente livre no segundo pau. Eu ouso dizer que foi o único momento em que a defesa, a linha defensiva da LDU, que hoje teve praticamente o Zambrano o tempo todo afundado entre os zagueiros para formar uma linha de 5, eu diria que acho que foi o único momento que a defesa, que a zaga da LDU se posicionou mal. E ali o Arias estava completamente livre no segundo pau. O cruzamento do Samuel Xavier é maravilhoso, o Arias livre no segundo pau, tanto é que ele não subiu para cabecear. E o Arias não é alto. Ele praticamente não subiu para cabecear. O Arias, ele cabeceou do chão. Uma cabeçada perfeita, tirando do bom goleiro Domingues. A bola entrou à esquerda do Domingues, cabeceando na parede da rede, e aí empatou o jogo. O Arias tem 1,70 m, o Arias não é alto, né? Então, assim... E aí, logicamente, a exemplo do que aconteceu na final da Libertadores contra o Boca, foi o Fluminense empatar o jogo aos 31 do segundo tempo e aos 34 do segundo tempo o John Kennedy foi expulso. E foi muito bem expulso, tá? Foi muito bem expulso. O John Kennedy, numa dividida lá, ele... Com quem foi? Eu não me lembro. Não me lembro se foi em cima do Quinteiro ou do Adé. Numa bola que ele adiantou, ele acabou tentando chegar na bola. Eu acho que ele não teve a intenção de pisar, mas acabou pisando no joelho do equatoriano. O árbitro estava de frente para o lance. O árbitro estava olhando assim, ó, tudo com visual aberto. Foi lá nele, cartão vermelho. O John Kennedy saiu revoltado, mas a expulsão foi justa. E aí ficou aquele dilema. Faltam 10 minutos. O que o Fluminense vai fazer? O Fluminense vai tentar atacar para fazer o 2-0 ou vai se segurar porque tem um jogador a menos? E o Fluminense continuou indo para cima, continuou encaixado. Teve ali um ou outro momento que a LDU tentou uma bola longa, basicamente isso. A LDU no jogo inteiro teve uma chance, que foi logo no começo do segundo tempo, quando o Piove recebeu uma bola rebatida, entrou driblando, na hora de finalizar, ele tentou dar um corte a mais, ele teve visual para finalizar dentro da área, depois dele entrar driblando, não fez, e aí essa foi a única chance da LDU no jogo. A LDU ainda tentou uma outra bola longa, mas o Fluminense rapidamente voltou para a carga e dominou, mesmo com um a menos, o campo de ataque completamente. Aí o Douglas Costa sendo muito acionado pelo lado direito, mesmo com a expulsão do John Kennedy, do JK, o Douglas Costa cresceu muito no jogo
E numa jogada da direita, o Fluminense chegou ao segundo gol num pênalti claríssimo, num pênalti indiscutível, num pênalti muito claro, em que o Renato Augusto recebeu para dar uma matada para a direita dentro da área e recebeu um pisão. E aí o pênalti, o árbitro marcou na hora, não tinha nem o que falar. Pênalti, o Arias bateu no canto direito alto e fez 2-0. A LDU ainda tentou ali dar uma empurrança, uma jogada de oba-oba, de abafa lá, bola para dentro da área, mas não conseguiu fazer nada. E o Fluminense ganhou a Recopa. De novo, o Fluminense não fez um bom jogo. O Fluminense não jogou como jogou nos melhores jogos do ano passado. Acho que isso é algo que o Fluminense ainda precisa se ajustar. Mas o Fluminense mostrou muita qualidade técnica, esse time é muito técnico, mostrou muita vontade e muita disposição de decidir, de ir buscar o título e depois de decidir no tempo normal, para não ter que forçar uma prorrogação, de eventualmente pênalti. E um Fluminense que conseguiu dar uma exorcizada nessa incômoda história com a LDU, né? Se a LDU ganhasse hoje, a LDU teria 3 títulos internacionais dentro do Maracanã, os 3 em cima do Fluminense. Então era uma coisa incômoda. E o Fluminense, com todos os méritos, inclusive o Piove, no fim do jogo, ao ser entrevistado pela Conmebol, ele falou: não tenho o que dizer. O time do Fluminense, o adversário foi bem superior, o adversário se impôs, nós não conseguimos controlar em momento algum dentro do que a gente queria fazer, então não tenho o que dizer. E o Fluminense merecidamente é campeão da Recopa, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, na esteira dessa geração, funcionando muito bem, funcionando um momento de glórias. E agora o Fluminense precisa subir de padrão, eu imagino, né? Imagino que o Diniz deva estar pensando assim, para ir buscar um tricampeonato carioca, que o Fluminense não consegue desde 85, né? Nós estamos em 2024, 95, 2005, 2015 e 2025. Quase 40 anos, há 39 anos o Fluminense não consegue ser tricampeão carioca. Tem a chance, já está na semifinal e pode brigar aí para ser tricampeão. Será que consegue? Diz aí nos comentários, ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.